aplaudem, né? Os políticos fazem comício, eles só falta subir nas carretas. Temos que estar despertado, né? Animado, louvando o Senhor. Ele é digno de ser louvado, né? Nosso culto não pode ser um metódico, formal, né? Nós temos que estar aqui para adorar o Senhor, animados. É um prazer nós estarmos na casa do Senhor, né? Vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 11. Vamos ler o versículo 18 e o versículo 27. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Versículo 18, todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor, diz assim: E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso, e buscavam de que modo o destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. Versículo 27. E eles foram novamente para Jerusalém, e andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Capítulo 12, versículo 13. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para surpreendê-lo em suas palavras. Então, versículo 18. Então se aproximaram dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe dizendo, versículo 28. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós acabamos de ler um texto aqui, uns pedaços, né? Alguns pedaços do capítulo 11 e do capítulo 12 do Evangelho que está narrando o evangelista Marcos. Nós observando aqui todos esses versículos que nós acabamos de ler, nós encontramos os fariseus, os escribas, os anciãos e os saduceus tentando pegar Jesus em contradições, testando ele, tentando ver se ele era pego em alguma armadilha de palavras, jogo de palavras, porque eles faziam muito isso. Eles tinham um propósito de tentar persuadir Jesus a cair em contradição. E hoje, observando, estava pensando hoje lendo esse texto, aqui nessa época de Jesus já havia uma gama, né, uma miscelânea de teologias que eram ensinadas. Só que nesses pequenos textos que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui os anciãos, que eram pessoas que estavam ligados ao sinédrio, né? Os escribas, que eram aqueles que eram responsáveis por compilar as leis, a lei, copiar, para ficar mais fácil os irmãos entenderem, copiar as cópias dos originais e guardá-las. Nós encontramos aqui os fariseus, que eram aqueles que estavam atuantes no sinédrio, e os saduceus, que era a elite deles todos, embora fosse um grupo menor, mais pequeno numericamente, mas os principais integrantes do sinédrio, e até o sumo sacerdote geralmente era saduceu. E esse grupo de herodianos, nós lemos aqui, que era uma seita ligada ao rei Herodes. Então aqui várias tendências teológicas
que se aproximaram de Jesus e que ensinavam o povo. E os saduceus em particular, eles tinham algo peculiar, que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam nos anjos. Então, quando a gente lê o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, provavelmente Paulo está refutando os saduceus, porque ele faz uma construção ali, ele vai alinhavar ali uma dialética paulina e um compêndio doutrinário e teológico muito sólido a respeito da ressurreição. Então, o que eu percebo hoje, olhando para a igreja contemporânea, algo que nós temos ensinado aqui exaustivamente, né? E aqueles que não frequentam o culto de ensino, esses aí não vão saber nunca, nem abrir a Bíblia. Quando você fala para eles, abre a Bíblia aí, eles vão ficar procurando, porque eles não frequentam os cultos de ensino. Os novos convertidos, nós sabemos que não vão conseguir mesmo, nós precisamos auxiliar eles, porque eles ainda não sabem manusear a Bíblia. Mas aqueles que já estão na igreja há muitos anos e não frequentam o culto de ensino, nem manusear a Bíblia eles vão conseguir, porque isso aqui que nós estamos fazendo, aprendendo, também ensina a manusear a Bíblia, onde estão os livros e assim por diante. Então hoje também, se a gente abrir as redes sociais, existe milhares de grupos teológicos, né, no mundo, que das mais distintas tendências, linhas teológicas, que acaba confundindo as pessoas. E aí, a gente lendo ou ouvindo vídeos, áudios do que eles ensinam, fica uma pergunta para nós, né? E até às vezes alguns irmãos mandam vídeos para mim, pessoas daqui de Colina mesmo, de fora. Pastor, qual que é o certo aqui? Como que fica? Hoje mesmo o Danilo mandou um vídeo lá para mim, né? Para dar uma olhada, porque é uma aberração, né? Uma verdadeira aberração aquilo lá. As pessoas estão brincando com o evangelho. Brincando, pegando aquilo que é santo e misturando com o profano. Pessoas que são do mundo gospel, cantores, estão gravando músicas seculares. E pessoas que são do mundo secular gravando músicas gospel. E dizendo, o que é verdade para você, né? Como uma moça que o Danilo mandou o vídeo lá, ela gravou, ela é cantora secular, mas ela gravou hinos, músicas. E ela disse assim, eu gravei isso para Deus. Mas não quer dizer necessariamente que aquilo que é verdade para você seja para mim. É o relativismo, né? Relativizando a verdade absoluta. Então, quando a gente liga lá computador, celular, fica uma pergunta, irmãos, para as pessoas que são leigos, até a gente que já está um pouco mais aprofundado, a gente tem hora que fica olhando, deixa eu ver até onde vai isso daqui. Então fica aquela pergunta, o que é certo? Aqui, quem era certo? Os saduceus, os fariseus, os herodianos, os zelotes, os escribas, os essênios, que a Bíblia não cita, mas que era uma das principais seitas que atuavam nos dias que Jesus desenvolveu seu ministério terreno. Os essênios eram interessantes também porque eles acreditavam que não precisavam ir lá no templo. Eles ficavam ali na região de Qumran, né, perto do Mar Morto, e ali eles ficavam ali. Provavelmente João Batista tenha sido um essênio, né? Talvez ele, por os seus pais já o terem numa idade bem avançada, talvez os essênios tenham terminado, né, a educação de João Batista, terminado de criar ele. Vou usar um termo aqui bem simplista do interior, que a gente fala, meu pai me criou assim, né? Então talvez tenha acontecido isso com ele. Mas olhando, irmãos, para várias tendências teológicas, a grande questão aqui é o seguinte, o engano do passado que as seitas utilizavam, que eu sempre falo para os irmãos, o velho truque de Satanás continua ainda sendo disseminado. E mais uma vez eu vou bater na tecla aqui, que eu sei que muitos não gostam, mas eu vou falar. Não é todo mundo que carrega a Bíblia, não é todo mundo que lê a Bíblia, não é todo mundo que fala de Jesus, não é todo mundo que prega o Evangelho que é de Deus, não é todo mundo que faz isso que é chamado de irmão, porque não são nossos irmãos. Nós precisamos ver o que eles ensinam, o que eles praticam, qual é o tipo de teologia que eles acreditam, porque senão eu vou chamar todo mundo de irmão, maçom, vou chamar espírita, vou chamar pessoas que praticam a umbanda, o candomblé, todos eles eu vou chamar de irmão.
e eles não são irmãos porque Jesus disse que não são. Quando Jesus estava num determinado lugar, a mãe e os irmãos dele foi procurá-lo, e eles disseram: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Para fazer a vontade de Deus precisa estar de acordo com a Escritura. A Bíblia é o nosso farol. A nossa resposta quer saber, irmão, você quer saber o que é certo na ciência? Na ciência tem que ir para a observação, para o experimento. Os irmãos sabem que existem milhares e milhares de cientistas nesse momento que estão observando o coronavírus, para ver o que o coronavírus faz, porque eles ainda não sabem praticamente nada ainda, muito pouco, que tipo de vacina, de remédio poderia combatê-lo. Isso chama observação científica, dentro do laboratório, né? Agora, quer saber o que é verdade na teologia? Tem que ir para a Bíblia. É a Bíblia que é a nossa resposta, o nosso farol. Então, Jesus aqui, irmãos, ele está tendo um diálogo com esses homens religiosos da época, e a grande questão aqui é o seguinte: esse engano que tem sido disseminado aqui no presente também, né, é porque o coração do ser humano, irmã Roberta, continua insubmisso a Deus. Vocês sabiam disso? Porque quando eu aprendo o Evangelho na sua plenitude, e eu descubro a essência desse Evangelho, eu descubro a verdade plena. Só que tem uma coisa: atrelado a esta verdade, vem responsabilidades que eu preciso cumprir, né? Você já ouviu falar do ônus e do bônus? É isso, colocar na balança. Vem o ônus para mim, eu sou salvo, Jesus me salvou, Jesus é uma bênção, Jesus me ama, Deus é amor, Jesus quer que eu seja salvo, Jesus vai prosperar a minha vida. Tudo isso está na Escritura, viu? Mas também está o seguinte: eu tenho que me arrepender, eu tenho que andar em novidade de vida, eu tenho que dar testemunha aí fora, eu preciso ser uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eu preciso ter na minha boca, nos meus lábios, a verdade, como o salmista diz: faz dos meus lábios, Senhor, como a pena de um destro escritor, para que eu possa adorar o seu nome. Então, irmãos, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: na verdade, Jesus aqui, ele já tinha confrontado muitas vezes esses religiosos, por isso que eles fizeram uma armadilha para matá-lo, né? Porque Jesus está tendo aqui uma sequência de confrontações com eles, uma sequência, não é poucas não, e está sendo interrogado por eles de forma capciosa. Então Jesus, ele vai... Não, irmãos, a pior besteira que existe é alguém tentar pegar Jesus em contradição, porque não há possibilidade disso. Jesus é Deus, ele é soberano, é o homem perfeito. Jesus não erra, nunca errou, nunca pecou e nunca vai falhar. Não tem como pegar Jesus em contradição, não tem como fazer esse tipo de análise que eles tentavam fazer com Jesus. Então Jesus confrontando ele, né, dentro dos seguintes temas, dentro do sistema religioso. Então vai aparecer aqui, ó, os temas que Jesus estava confrontando eles: a falsa adoração, a oração dentro do templo, né, a destruição do templo como sistema religioso, porque para eles todo o sistema religioso estava solidificado e fundamentado sobre o templo. Para eles era o templo. E eu já conheci crentes que eles gostam mesmo do templo, viu? Não é de Jesus, eles gostam do templo. Eu já fiz teste, viu, irmãos? Inclusive eu já conheci crentes que eles eram contra o pastor da igreja. Não é que não em Colina, viu? É fora. E aí quando eles saíram da igreja, mas quando aquele pastor saiu e veio outro pastor, eles voltaram para aquela igreja, porque eles não gostavam do pastor e nem de Jesus, eles gostavam era do templo. Mais ou menos o que os religiosos faziam, né? Outra coisa que Jesus está confrontando eles é a real insubmissão à autoridade de Deus e os seus enviados. Sabe por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus era enviado do Pai, eles não eram submissos a ele. E Jesus está confrontando ele. Outra coisa, Jesus está confrontando eles no que tange a relação entre fé e governo. Fé e governo. Porque Jesus nunca disse
que alguém deve desobedecer às autoridades. A fé nossa não pode nos levar a desobedecer às autoridades, a não ser que o que eles coloquem, venham impor alguma coisa que venha na contramão da nossa fé, que entre em colisão com aquilo que nós cremos. Então Jesus está mostrando muitas coisas. E agora Jesus vai confrontar eles também em relação à palavra de Deus, né? Em relação à obra da palavra de Deus e a relação deles com a palavra. Teve um momento que Jesus vai falar para eles: vós examinais as escrituras. Examinais, vocês não lêem apenas, vocês são eruditos. Vocês examinam as escrituras minuciosamente, né? Porque cuidais dela ter a vida eterna. Então eles não eram alguém bobinho que Jesus estava falando, não, irmãos. Eles sabiam o que eles faziam. E esses religiosos de hoje aí, não venham falar para mim: eu tenho dó porque ele não sabe o que faz. Eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. E muitas das pessoas que estão seguindo esses falsos profetas gostam de ser enganados, porque eles vivem enganando e sendo enganado. E eles têm prazer de ser enganado, porque eles não querem fazer o que é certo. Porque se eles tiverem que fazer o que é certo, eles vão ter que mudar a vida deles. E eles não querem fazer isso. Então observe comigo. O versículo do capítulo 12, o versículo 18, olha como diz. Preste bem atenção. Versículo 18. Então se aproximaram dele, quem? Quem que está na sua Bíblia aí? Os saduceus, que eu já disse quem era eles, né? Não acreditavam em ressurreição, que dizem não haver ressurreição. E eles perguntaram dizendo: mestre, Moisés nos escreveu, ele está falando da lei aqui, do Antigo Testamento, que se morresse o irmão de um homem e deixasse sua esposa e não deixasse filhos, que seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse a descendência do seu irmão. Olha aqui, irmãos, a tendenciosidade e a capciosidade desse cidadão. 20. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro tomou a esposa e morreu, sem deixar descendência. O segundo tomou e morreu, nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E os 7 a possuíram, sem deixar descendência. Possuir aqui tem uma conotação sexual, viu? Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, se é que existe, né? Estão falando aqui, parafraseando. Quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse: porventura vós não errais, em razão de não conhecerdes as escrituras, nem o poder de Deus? Perceberam, irmãos? Eu vou dar um tema aqui para essa palavra. O maior engano provém da ignorância, da falta de conhecimento. O maior engano que o ser humano pode incorrer é por falta de conhecimento, por ignorância. Eles pensavam que conheciam, mas eles não conheciam. Há uns dias atrás aqui em Colina, eu conversei com uma irmã, e ela estava falando para mim sobre uma pessoa que é da família dela, que inclusive até já frequentou a nossa igreja, e ela disse para mim: pastor, é muito difícil ele voltar para a igreja, frequentar a igreja, porque ele acha que conhece. Mas na verdade ele não conhece, ele tinha que aprender. Ele pensa que conhece. E eu falei a mesma coisa para ela: infelizmente ele não conhece, mas ele pensa que conhece. Ele precisa sentar para aprender primeiro, né, para depois ele se levantar para ensinar. Então, irmãos, aqui ó, os saduceus, viu? Eu estou falando de alguém que era preparado, mas eles não conheciam. Primeiro que eles não conheciam as escrituras. Depois também eles não conheciam o poder de Deus. Porque Deus é poderoso para ressuscitar os mortos. Se eu não acreditar nisso, eu sou um cristão de meia tigela. Se eu não acreditar que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, breve voltará e Ele tem poder para ressuscitar os mortos, haja vista que eu já ensinei aqui também,
que a única religião que traz esperança de ressurreição, as únicas duas que traz esperança de ressurreição dos corpos, do corpo do ser humano, é o judaísmo e o cristianismo. Os outros tudo pregam a lei do karma, a lei da reencarnação, e jamais dizem que nós vamos ter o nosso corpo ressuscitado. Reencarnação é antibíblico. Hebreus 9:27. Ao homem está determinado morrer uma só vez, ou ordenado, depois segue-se o juízo. Ok? Então aqui, esses cidadãos aqui, os fariseus eram o grupo mais popular que existia, né? Agora eles se aproximaram de Jesus apenas para falar sobre a ressurreição. Eles não eram muito populares de estar se aproximando. Eles tinham os juízes, que a Bíblia chama no Antigo Testamento de Shoftim, são juízes que faziam parte do Sinédrio, e eles eram juízes terríveis, injustos, maldosos, como aquele juiz iníquo, né? Que a gente lê a parábola dele, que não julgava. Eles diziam temer a Deus, mas eles não julgavam as causas com equidade, né? Então, esses grupos que se apoiavam nas escrituras, né? Mais difícil, irmão, de lidar, não são as pessoas que não conhecem as escrituras, são aqueles que têm as escrituras nas mãos, pensam que conhecem, usam as escrituras para criar doutrinas e tendências teológicas, mas não sabem o que é o verdadeiro evangelho, e não conhecem o poder de Deus, porque o poder de Deus, ele é conhecido. Quem tem o poder de Deus, onde ele chega, ele é conhecido. Aqui então vamos seguir, que eu quero mostrar para vocês algumas coisas que Jesus mostrou para esses cidadãos aqui, né? Os saduceus, ele era um grupo minoritário, ele era menor do que os fariseus, né? Mas era composto de pessoas muito ricas, sacerdotes, como eu disse, juízes muito rudes. Infelizmente era. Eles acreditavam apenas no Pentateuco. Como assim, pastor Mauro? Só na lei de Moisés, na Torá. Os 5 livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros. Só cria nisso. Para eles, só que na verdade, eles acreditavam na lei, apenas numa letra morta. Não uma lei poderosa. Nós não acreditamos que a palavra de Deus é apenas a letra. E Paulo fala isso, que a palavra ela é espírito e vida, não é? Então a palavra de Deus é viva. Não é apenas uma letra, um livro composto de um conjunto de normas apenas. É a palavra de Deus. Essa palavra é viva, sempre é a palavra de Deus. No fundo do mar, ela continua sendo a palavra de Deus. O profeta Isaías diz: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Salmo 119, verso 89. A palavra de Deus está para sempre estabelecida no céu. Salmo 138, verso 2. A Bíblia diz que Deus colocou a palavra até acima do próprio nome dele. Então essa palavra aqui, ela é viva. Ok? Eles eram uma espécie de Supremo Tribunal Federal, os saduceus, o Sinédrio, né? Eles não acreditavam na ressurreição, de forma alguma. E aqui me chama a atenção o seguinte, observem comigo. No capítulo 12, diz assim, eles vão questionar, né? O que eles estão questionando aqui é uma lei chamada Lei do Levirato, que está lá em Deuteronômio. Vamos ler esse texto? Deuteronômio 25, versículos 5 em diante, 5 e 6. Deuteronômio 25. Olha a lei que eles estavam citando para Jesus, que está lá no Antigo Testamento, na Torá, né? Glória a Deus. Tentando pegar Jesus em contradição com a palavra de Deus. Como pode? Jesus é a própria palavra. Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com um homem estranho. Quer dizer, o cunhado tinha que suscitar a descendência do irmão, né? Seu cunhado estará com ela, e a tomará por mulher, fazendo obrigação de cunhado para com ela. Lei do levirato. É isso que ele estava citando para Jesus. Verso 6. E o primogênito que era lhe der sucederá o nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Perceberam o que eles estavam citando para Jesus?
Então Jesus afirma para eles que o erro básico deles é porque eles não conheciam as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Eles estavam tentando, olha como que Jesus, irmãos, vai derrubar a ideia, o conceito, sob a perspectiva de que Deus, Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Olha aqui, acompanhe comigo. No capítulo 12 do Evangelho que escreveu Marcos, versículo 24, Jesus responde para eles. Respondendo disse: porventura vós não errais em razão de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus, porque ao ressuscitarem dentre os mortos, olha Jesus enfatizando a ressurreição, né? Ao ressuscitarem dentre os mortos, eles não se casam, não se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. Vocês já viram o anjo se casar? Não, né? Pois bem, quanto aos mortos que ressuscitarão, não leste no livro de Moisés? Já que eles estão citando o livro de Moisés para Jesus, Deuteronômio, Jesus está contrapondo com o próprio livro de Moisés. Qual a melhor maneira de contradizer as heresias, irmãos? A Bíblia, porque lá na tentação de Jesus também, quando Satanás vai citar a Bíblia, o Salmo 91 e outros textos, Jesus vai refutar ele dentro do contexto, porque Satanás lá ele cita a Bíblia fora do contexto. Isso é característico das seitas, daqueles falsos cristãos, pseudos cristãos. Jesus responde para Satanás lá dentro do contexto, e aqui ele faz a mesma coisa. Ah, vocês estão citando o livro? Então presta atenção, vocês não leram, versículo 26, né? Vocês não leram no livro de Moisés, como Deus falou na sarça dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. Por que Jesus está citando Abraão, Isaque e Jacó? Eles não tinham morrido? Jesus está mostrando para eles, ó, Abraão, Isaque e Jacó estão vivos na eternidade. Eles já estão no paraíso, aguardando o momento da ressurreição. Por isso que ele está citando esses três ícones de Deus: Abraão, Isaque e Jacó, que é todo o fundamento do judaísmo, e dizendo: Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vocês não leram isso daí, não? Quando a gente lê o primeiro capítulo de Josué, do livro de Josué, nós vamos encontrar um texto interessante lá. Deus chama Josué e diz para ele assim: meu servo Moisés agora é morto. Andai pelo caminho de todo o caminho dessa lei, assim como eu fui com Moisés, serei com você também. Onde colocares a planta dos teus pés, eu te darei por herança, mas não te aparte do livro desta lei. Então o que a Bíblia está mostrando lá? Que o servo de Deus, meu servo Moisés, agora é morto. Mesmo após ele estar morto, ele continua sendo servo de Deus, porque ele vai ressuscitar, irmãos. Por isso vale a pena ser fiel, renunciar à mentira, renunciar ao engano, renunciar às pequenas manobras que às vezes nós fazemos. Jesus está dando uma aula e diz para eles assim: vocês estão percebendo quando vocês estão errando grandemente? O erro básico, irmãos, hoje, desses teólogos que estão sentados em banquinhos na internet, dizendo que são teólogos e estão arrastando milhares e milhares de seguidores, é porque eles não conhecem as Escrituras, não conhecem o poder de Deus e não estão dispostos a sentar para aprender com quem sabe. Não adianta, eles não querem. Eles pensam que, sabe por quê, irmãos? Porque eles dão um grito ali e já tem um monte de gente seguindo eles. Eles arrepiam, falam que está sentindo um arrepio, já tem um grupo seguindo eles. Eles fazem campanhas dizendo que Deus vai deixar o cidadão rico, já tem um monte de gente lá. Eles entregam rosa ungida, chave ungida, lenço ungido, papel ungido, tudo quanto é coisa dessas parafernálias que eles usam, já tem um monte de gente atrás deles. Por isso que eles não precisam estudar as Escrituras. Por isso. Você já viu esses teólogos que estão, esses pastores que estão de madrugada aí nas redes sociais, dar um estudo bíblico? E na televisão? Eles falam de dinheiro. O que você fez? Quem era você?
entrevistando as pessoas. Eu estava debaixo da ponte, era mendigo. E o que aconteceu? Eu vim para a igreja e eu fiquei rico. Hoje eu tenho uma mansão, eu tenho um iate, eu tenho não sei quantos carros, eu tenho uma indústria, estou abrindo outra não sei mais aonde, eu tenho uma franquia não sei aonde. É isso. Isso é um pseudo-evangelho. Isso daí são religiões que atraem pessoas para crescimento e para se construir grandes impérios e poder cada vez mais viver regaladamente e viver o seu reino aqui na terra. O reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus é poder, e nós estamos aguardando um dia estar com o Senhor para sempre. Por isso nós estamos estudando as Escrituras, acreditando nesta palavra, e nós só cremos no que a palavra de Deus nos ensina e o que a Bíblia mesmo se interpreta. Glória a Deus. Um erro básico, né? Desconhecem a Escritura e o poder de Deus. Outro sim que existia neles é que eles eram religiosos secularizados. Eles tratavam a lei, como eu falei, apenas como um livro de leis, um conjunto de leis. Apenas isso, como um código civil, um código penal. Tudo que eles precisavam tomar uma decisão, para condenar alguém, para tomar uma decisão, eles consultavam a lei. Era uma lei. Sabe o Código de Defesa do Consumidor? Se eu precisar comprar um produto, alguma coisa, der algum problema, vou consultar aqui. Era mais ou menos assim, secularizado. O que tem de pessoas vivendo hoje um evangelho secularizado, atrelado, casado com o mundo? Muito. Você já estudou sobre a igreja de Pérgamo, lá no Novo Testamento, no livro do Apocalipse? Casada com o mundo, mal casada. A igreja que se misturou com o mundo. Exatamente. Hoje nada é pecado mais, tudo pode. Tudo pode hoje. Nada é pecado. Como eu estou dizendo para os irmãos, os cantores gospel estão gravando músicas seculares. Olha o evangelho secularizado. E os cantores seculares, como eles perceberam que as músicas gospel, elas trazem muito lucro, é uma grande fatia do mercado, eles gravam também. Até aquele tal de latino lá estava gravando, até o Belo, viu? Que é um funkeiro daqueles de pior qualidade, estava gravando música evangélica. Então, irmãos, outra coisa que Jesus ensinou aqui é que a questão do casamento, a lei do levirato, que eles estão ensinando, é que no céu não haverá vínculo conjugal. Não. Lá nós seremos todos irmãos. Viu, irmã Roberta? Não tem vínculo conjugal lá. É isso que Jesus está ensinando para eles. Eles estão em dois momentos distintos aqui, né? Falando com Jesus. Eles mostram, traz a lei do levirato para Jesus e fala sobre a ressurreição. Porque eles queriam pegá-lo em contradição. Irmãos, a teologia bíblica, cristocêntrica, ela converge sempre em Jesus. E ela não nos leva à rua sem saída. A teologia falsa, você vai indo, parece que é até bonita, de repente a pessoa se perde. Por quê? Porque é falsa. Ela não se sustenta. Eles fazem um malabarismo, né, teológico terrível. Eu vejo aí de vez em quando alguns aí nas redes sociais. Um dia eu mandei até no grupo da igreja aí o troféu heresias. Um grupo desses, cada coisa que eles falaram, irmãos. Tem um pregador que eu até gosto dele aí, né? Eu até mostrei para a irmã Roberta, ela também gosta. Um pregador que a gente até ouve bastante. Uns dias atrás aí, colocaram ele no troféu heresias também, que ele falou uma grande besteira. Ele disse que estava havendo lá no céu uma briga entre Satanás e Deus por causa do trono. Um queria o trono, o outro também queria o trono. Que história é essa? O trono sempre foi de Deus. Quem queria usurpar o trono de Deus era o diabo. E aí sabe o que ele falou? Quando Deus descobriu... Ora, irmãos, Deus precisa descobrir alguma coisa? Ele já sabe. Antes de eu falar, ele já sabe. Ele é soberano. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, presciente, quer dizer, ele já sabe antes. Isso daí é uma conversa fiada.
Glória a Deus. Jesus usou o próprio Pentateuco, né? A própria lei. Quando você quiser combater alguma doutrina falsa, não cite filosofia, não cite a sua ideia, viu? Não faça isso. Nós não podemos fazer isso. Temos que citar a Bíblia. Aleluia. A Bíblia Sagrada. Ali na Praça da Sé, em São Paulo, tem muitos debates ali. Agora eu não sei por causa da pandemia, mas a gente vai passando, você percebe, adventista, assembleiano, crente da Deus é Amor, vários. Um dia eu passei e tinha um adventista e um outro crente pentecostal debatendo, acho que neopentecostal. E aí eles debatiam, e aquele que era neopentecostal, ele só citava as ideias dele, porque eu li na revista Veja, porque eu não sei aonde. Aí o adventista falou para ele, espera um pouquinho aí, meu amigo, você quer debater comigo? Você vai citar a Bíblia aqui, porque você não citou nada de Bíblia até agora. Você só citou a revista Veja, o jornal não sei dos quanto, você só citou o site não sei do que, eu quero a Bíblia. Você não carrega a Bíblia, não? Você não tem vergonha de você falar que é um crente pentecostal? Falou para ele. E eu fiquei ali pensando, meu Deus, abre os olhos desse cego, porque o adventista está pondo ele no bolso, quebrando ele. Jesus, irmãos, ele aplica aqui princípios, né, de hermenêutica básica da época. Muito simples. Algumas coisas que eu fiquei pensando aqui também, que Jesus, ele mostra para eles que eles não se relacionavam de forma adequada com a palavra de Deus, com a Bíblia no caso, porque nós vemos muitas pessoas carregam a Bíblia, os espíritas citam até a Bíblia, só que eles têm uma versão da Bíblia deles próprios, né? Que é o Evangelho segundo Allan Kardec. Segundo eles, Allan Kardec recodificou a Bíblia. Isso não pode ser feito também. A Bíblia já está codificada. A Bíblia já tem toda a revelação que nós precisamos. A Bíblia já é completa. A Bíblia já é plena. A Bíblia é a luz, que o farol não precisa de outras luzes. A Bíblia não precisa de compêndio. A Bíblia não precisa de muleta. Tudo que nós precisamos está aqui nas Escrituras. Tudo. Jesus mostra para eles. E Jesus ainda vai dizer para eles depois que ele não veio, né? Vamos dar uma olhada em Mateus 5, 17 e 18. Olha o que Jesus vai falar sobre a lei. Já que eles estavam questionando, né? Mateus 5, 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Ele está falando da escritura do Antigo Testamento. Não vim destruir, mas cumprir. Perceberam o que Jesus veio fazer? Ele não veio abrogar a lei, está na tradução de vocês aí. Ele veio cumprir na íntegra. Então, quando eles falam da lei de Moisés para Jesus, tentando pegá-lo em contradição, eles estão equivocados, porque Jesus já estava em outro patamar, lá na frente. E Jesus também citou a lei. Mateus 5,12, vamos dar uma olhada também. Olha lá. 5,12. Glória a Deus. Alegrai-vos. Acho que é 12 mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque está meio apagado. É 5,17, Danilo. Mateus 5,17. Olha lá. Glória a Deus. Não pensais que vim destruir a lei. É o texto que nós lemos mesmo, né? Não vim destruir, mas cumprir. Uma outra coisa, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i, ou um só tio. Na verdade, esse i aí, né, é um iod, o iod no hebraico. Até que tudo seja cumprido. E no capítulo 19 de Mateus, ele vai ter um outro diálogo com eles, quando eles vão interromper Jesus e vão perguntar sobre o divórcio. Mas por que Moisés deu carta de divórcio? Aí Jesus vai remeter lá para o Gênesis, que é o princípio.
E ele vai dizer, por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. No princípio, o princípio é maior que a lei, irmãos. Eu perguntei isso para um estudante de direito, qual é maior? É a lei ou é o princípio? Ele falou a lei. Mas não é a lei, é o princípio, porque a lei está fundamentada no princípio. Então, que Jesus está remetendo para o princípio lá em Gênesis, para eles entenderem, vocês estão citando a lei para mim, mas eu vou citar o princípio que é maior que a lei. No princípio criou Deus, macho e fêmea, homem e mulher os criou. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Jesus está citando isso para eles. Exatamente. Então Jesus, irmãos, ele não pode ser pego em contradição. Outro sim, caminhando já para a gente terminar. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, Jesus ele vai mostrar para nós, irmãos, quando ele vir na sua segunda vinda, todo o cumprimento das Escrituras, que a Escritura não falha. Vamos dar uma olhada em Marcos 8:31. A Escritura não falha. Se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter uma vida de êxito, se você quer ter uma vida transformada, se você quer ter uma vida bem-aventurada, acredite na palavra de Deus e coloque ela em prática aí fora. Olha lá. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Que Jesus está citando? A ressurreição. Então Jesus sempre enfatizou a ressurreição. Jesus usou a Escritura também, como eu falei lá em Mateus 4, né? Na tentação, a partir do 1 até o versículo 11, para resistir à sua tentação. Jesus também morreu citando as Escrituras. Vamos ver Mateus 27:46. Jesus morreu citando as Escrituras. Glória a Deus. Mateus 27:46. Prestem bem atenção como ele vai citar as Escrituras, porque a Escritura é a base, a Escritura é o fundamento do cristão, a Escritura é a nossa direção. Cerca da hora 9 bradou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Perceberam o que Jesus está citando? Mais um texto, mostrando o que vai acontecer conosco, qual será, como nós viveremos nos últimos dias em relação à palavra de Deus. 2 Pedro 3, do 13 ao 18. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do 13 ao 18. Olha lá. Nós, porém, segundo a promessa, olha o que a Escritura está trazendo de esperança para os salvos. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por eles sejais achados imaculados e irrepreensível em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também todas as suas epístolas. Olha como a Escritura está sendo citada, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes
torcem, como nós estamos acabando de ensinar aqui, como fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatado e descaiais da vossa firmeza. Antes cresceis na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém, meus irmãos? Então, guarde essa palavra no seu coração. Existem muitos textos aqui. Quero só concluir fazendo uma aplicação. Que nós, de que maneira, perguntando para todos nós, de que maneira nós aqui, que congregamos nessa igreja, temos nos relacionado com a palavra de Deus? Qual é o nosso fundamento? O que nós seguimos? Qual é o nosso paradigma? Qualquer um que fala aí, grita aí, Jesus, Deus, Espírito Santo, qualquer um que está com a Bíblia, nós acreditamos ou nós vamos ver o que é o fundamento que eles têm? Todo mundo é irmão, irmão, vamos fazer uma festa. Como que é isso? Então, irmãos, nós precisamos entender, né? Nós precisamos ter uma vida atuante no reino de Deus, nos abstendo das coisas do mundo. Nós precisamos viver uma vida em relação às Escrituras, né? Não deixando nos enganar, não deixar o engano achar guarida no nosso coração, porque através do engano vem a queda. Quando nós somos enganados, a Bíblia diz lá, a Bíblia diz no Novo Testamento, Paulo, falando a Timóteo, e ele diz assim, Adão não foi enganado, quer dizer que Eva foi, né? Ele já sabia, ele errou porque ele quis. Então, se nós já conhecemos, nós já aprendemos, nós estamos aqui no culto de ensino, tudo está sendo falado, aí aparece um aventureiro na cidade aí, ou nas redes sociais, daqui a pouco, nós estamos todo mundo lá dando crédito, todo mundo achando que é, né? Olha, crente, olha, profetizou, vamos correr atrás. Fique fundamentado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, e o fundamento será sólido. Você pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarda essa palavra no teu coração. Vamos orar.